O Toguro é um gênio do marketing brasileiro e se você não pensa igual a mim, eu até poderia concordar com você, mas aí seríamos duas pessoas pensando errado. Sabor energético. Primeiro, a gente tem que entender quem é essa figura excêntrica, cheia de tatuagem, que é o senhor Thiago Ribeiro, o famoso Toguro. O primeiro vídeo que tem dele na internet é um vídeo de quase 17 anos e era ele, um vídeo de 1 minuto, assim, onde ele brigava ou dava uma voadora, assim, no amigo dele. Depois disso, ele passou por vários momentos. Pra quem já é das antigas, deve lembrar que tinha um canal, que inclusive é o mesmo canal dele, mas era Em Busca do Shape Inexplicável, onde ele contava a história dele tentando alcançar um shape aesthetic, um shape onde próximo dos fisiculturistas ou um shape que ele pudesse competir ali. Então, esse canal ele lançou, deve ter, se eu não me engano, uns 11 anos atrás. Então, ele cria conteúdo há muito tempo. E há cerca de 6, 7 anos atrás, ele criou a Mansão Maromba, um projeto onde ele juntava diversas pessoas dentro de uma casa e essas pessoas viviam em função de academia, fazia vídeos ao redor disso. E ele, inclusive, foi a primeira pessoa a dar mídia pro Ramon Dino, que foi o primeiro brasileiro da história a ganhar o Mr. Olímpia lá nos Estados Unidos esse ano, na verdade no ano de 2025. Depois disso, o Toguro, em alguns momentos, parecia que ele tinha sumido um pouco das mídias, embora ele continuasse fazendo conteúdo, nem sempre ele aparecia para aquelas pessoas que estavam acompanhando, mas cerca de 3, 4 anos atrás, ele parece que voltou com tudo. Ele é um cara que está há muito tempo ali dentro das mídias e talvez ele tenha conseguido encontrar uma forma dele se destacar. E uma coisa engraçada é que ele não necessariamente seguia trends. Muitas vezes ele criava esses memes, assim. Se vocês devem lembrar, um que ele fazia, que terminava alguém e contava alguma mentira. Ah, de onde você ouviu isso? Choquei. Aí ele virava, choquei, né? Esse foi um que ele criou, se eu não me engano, foi em 2023, 2024. O outro que ele começava, esse é o ano de 2024 e as pessoas estão fazendo tal coisa. Também foi uma trend, um meme que durou muito, muito tempo. Muita gente fazendo esse meme, muita gente replicando esse tipo de conteúdo dentro das redes sociais e foi criado com o Toguro e fez collab com muita gente. E ultimamente, recentemente, ele lançou a marca de bebidas alcoólicas dele e no ano passado ele entrou com um meme que por muitas vezes foi motivo de cancelamento de grandes marcas, né? As marcas usavam carne, sabor picanha, biscoito, sabor chocolate, e ele fez uma bebida alcoólica sabor energético. Sabor. E ele criou um meme em cima disso e hoje tá basicamente viralizando e criando conteúdo pra cima e pra baixo com essa tagline em cima disso. E é isso que a gente vai falar um pouco mais sobre hoje e do porquê que ele é um gênio do mercado brasileiro. Quando você olha o Toguro, você vai enxergar nele uma pessoa excêntrica. Não esse padrão que a gente está acostumado de pessoas que estão preocupadas com a reputação. Ele tem tatuagem no corpo inteiro, inclusive tatuagem no rosto, na cabeça e tudo mais. Ele anda por várias vezes sem camisa, mostrando a falta de shape dele com a barriga. Parece que muitas vezes parece que ele tá forçando a barriga num contexto de até mesmo autodepreciativo, mas embora não seja, acredito que não, porque ele é um cara que leva isso muito na boa. E aí você pensa, cara, não é um cara que tá se levando muito a sério. Só que ele é um cara que tá fazendo isso há 11 anos. Há 11 anos ele cria. Ele já criou, ele talvez tenha sido um dos pioneiros do mercado fitness do maromba do Brasil em relação à criação de conteúdo. E também ele já passou por diversas fases. A fase onde ele estava se construindo como influenciador, a fase onde as marcas procuraram ele, a fase onde ele começou a criar uma comunidade ao redor disso, muitas vezes com a questão da Mansão Maromba. Ele muitas vezes aceitava que o papel dele principalmente ajudar as pessoas dentro da Mansão Maromba ia até um certo tempo, um certo lugar, e depois ele levava as pessoas para um espaço que para alcançar patamares melhores e maiores ali, ele entendia a posição dele. Só que hoje ele é um cara que, como faz conteúdo há muito tempo, participa de muito trend, de muito meme, ele é um cara que praticamente todo mundo sabe quem que é. E aí vem a segunda estratégia por trás dele que eu enxergo, que é a familiaridade. Ele é o cara que ele tá associado a muita gente. Independente de estar no meio maromba, ele faz conteúdo com muita gente, já participou de muitas collabs, muita gente faz meme dele, então todo mundo sabe quem é o Toguro hoje em dia. E uma das coisas importantes para a gente falar dentro da familiaridade é como as pessoas podem se familiarizar com a forma como você é.
Então, por mais que você olhe o Toguro e ele seja uma pessoa excêntrica, chega uma hora que você já viu tanto conteúdo dele, ele tem milhares de vídeos no YouTube, ele deve ter milhares de colaborações participando de canais de outras pessoas. Ele tem, cara, centenas de milhares de marcações de pessoas utilizando a marca Mansão Maromba, ou Sabor Energético, tem uma quantidade absurda de tags, tanto no Instagram quanto no YouTube. É uma coisa surreal de quantidade. E ele faz isso do jeito dele. Então, uma coisa que é muito legal, as pessoas têm familiaridade, mas têm familiaridade com o jeito dele. Desde que eu me lembre, assim, por mais que ele tenha mudado, você percebe que muitas coisas se mantiveram a mesma. A essência do Toguro, pelo menos, me parece a mesma. O jeito dele falar, o jeito dele se portar, o jeito dele muitas vezes zoar de si mesmo ou se colocar numa situação de constrangimento, e aí você percebe que ele tá fazendo isso muitas vezes com uma brincadeira ou dando palco para outra pessoa e cria um ambiente meio descontraído, divertido, onde as pessoas podem zoar ele, podem falar mal do produto dele e ele consegue levar isso numa boa. E então isso vai criando uma familiaridade muito autêntica. Isso de fato cria uma conexão muito real com a marca pessoal, principalmente com o Toguro, com a pessoa dele e com o canal dele. Recentemente, como eu falei lá do sabor energético, um dos movimentos que ele fez foi criar uma marca de bebidas alcoólicas. O Toguro, ele sempre teve uma vida um pouco mais festeira. Então, os conteúdos dele sempre tinha muitas vezes balada, tava bebendo, tinha envolvido com pessoas em ambientes alcoólicos. A própria Mansão Maromba tinha um estilo de festa e tudo mais. Eu posso até falar que uma vez eu encontrei ele numa balada em São Paulo, embora eu não tenha falado com ele assim, mas foi lá em São Paulo, foi um negócio que obviamente deve ter uns 6, 7 anos assim, não falei com ele, mas eu lembro de ter encontrado ele numa balada, foi engraçado. Mas é isso. E aí, quando ele criou uma marca associada à bebida alcoólica, é uma marca que tem a ver com ele. Então, ele pode continuar sendo a mesma pessoa que ele é. E aí, ele levou a Mansão Maromba, que durante 6, 7 anos fez parte da vida dele, a Mansão Maromba virou um drink alcoólico. E esse drink, ele acaba sendo uma extensão da própria persona que é o Toguro. E esse drink, ele leva uma caracterização mais divertida. Se você olhar os produtos deles, é uma garrafa de 1 litro e é um drink. E aí o drink é vodka mais combo, sabe, sei lá, sabor energético, ou mais combo de cranberry, de melancia. Então é um drink, mas ele parece estar comprando um combo. Por quê? Porque as pessoas estão associadas aí para as festas e pedir uma vodka mais um combo de energético e tudo mais, só que ele tá trabalhando basicamente que ele tem inclusive um inimigo muito claro, um inimigo comum, que são os energéticos misturados com bebidas alcoólicas, que de fato, cientificamente, parece que faz mal. Não entrei para detalhar isso, mas parece que a mistura de energético com vodka não faz muito bem para a saúde, e aí ele traz o contexto que já está inserido na vida das pessoas, que é fazer essa mistura mesmo, ela fazendo mal, mas ele não traz a mistura com energético, ele traz a vodka com sabor energético, e isso faz com que ele comece a tomar posse daquilo que as pessoas já estão consumindo. Ele basicamente ele entra ali no mesmo jogo e, enfim, cria todo um contexto ao redor dele, da marca, que ele pode dominar. Como eu já falei, a marca é quase indissociável hoje a figura do Toguro, até porque basicamente ele gasta muita energia da vida dele, das aparições que ele tá, em função da propagação de aumentar o awareness da marca de bebidas dele. E ele tem algumas estratégias que são muito legais e pouco utilizadas, talvez que a galera não dava tanta moral assim no passado, embora fosse muito falada, a galera não sabia utilizar muito bem, mas como ele é um gênio da internet e do marketing brasileiro, ele tá fazendo isso com maestria. Primeiro, uma coisa muito legal é que ele utiliza muitas trends. Não só as trends, mas ele cria trend também. Então essa parte do sabor energético, a primeira vez que ele falou, você, cara, podia levar na brincadeira, podia achar um negócio meio estranho, meio cringe, assim. Pô, por que ele tá falando sabor energético? Por que ele tá falando sabor? Por que ele tá criando um jeito esquisito de falar? Por que ele tá repetindo isso? Uma vez que ele começou a fazer isso, uma vez que ele começou a fazer essas brincadeiras, aparecer nos podcasts, durante as gravações em collabs em outros perfis e canais e tudo mais, ele começou a utilizar isso. Cara, aquilo dali começou a tomar uma proporção muito grande e começou a ser replicado. Por quê? Porque era um personagem, uma caricatura legal, e as pessoas começaram a reproduzir isso, muita gente fazendo isso,
e acabou tomando proporções absurdas de alcance e awareness. Inclusive, recentemente eu vi um cara que tinha quase 300 mil seguidores e, se eu não me engano, cara, quase todos eles foram conquistados com ele imitando o Toguro, o que de fato ele faz muito bem. Vou ver se eu encontro ele aqui pra colocar uma imagem dele fazendo. Super divertido, e o cara cresceu simplesmente imitando o Toguro, falando sabor energético ali da bebida dele, super divertido. Uma outra coisa que é uma estratégia, cara, que faz muito sentido, que a gente já falou diversas vezes aqui internamente, que a gente sempre conversa com as pessoas, mas é muito difícil de ser replicada. O Toguro, por já ter uma audiência grande, e engajada também nessa parte do sabor energético, basicamente em qualquer vídeo viralizado, vários vídeos virais, quando você vai lá e entrar nos comentários, tem um comentário dele, sabor energético. Só isso. E aí quando você vai olhar, tem não sei quantas milhões ou milhares de curtidas e esse comentário tá lá em cima. Se você já segue o Toguro, de repente você vê isso. E cara, em todo lugar que você vai, tá o Toguro te olhando assim, é um negócio bem esquisito, bem engraçado, mas isso de fato vai de novo trazendo um awareness para a marca ali, e pode você gostar ou desgostar, ao longo do tempo isso vai aumentando muito a familiaridade que você tem com aquela marca, e depois ele pode conquistar os seus corações ali através da bebida dele, se ele conseguir fazer isso, mas é muito mais fácil uma vez que você já está inserido dentro do contexto da vida dele. Outra estratégia que ele tem é fazer muita collab, então por mais que ele já tenha participado do nicho maromba, hoje ele tá com um shape completamente inexplicável do jeito dele, o cara que fala sobre maromba, mas ele é um cara que não exala saúde hoje em dia, é um cara que de vez em quando ele vai fazer collabs com a galera do maromba, a galera zoa exatamente ele em relação ao shape dele, que os exames dele parece que estão todos errados, que ele não faz, que ele não deveria fazer exame e tudo mais, eles falam na brincadeira, mas ele faz muitas collabs em contextos muito diferentes. E quando ele vai, por exemplo, no Flow lá dar uma entrevista, ele vai no Flow, de repente chega com, sei lá, 15 fardos de 12 de drink com sabor energético e bota na mesa, de repente a mesa vira só drinks de mansão maromba ali. Você, cara, não faz sentido isso aqui. O Flow não faz essas paradas, mas ele não tá nem aí. Ele tem um jeito dele de fazer um contexto completamente inesperado. Aí isso vira corte, isso viraliza, ele alcança gente pra caramba, e aí ele vai, de fato, conseguindo aquilo que ele quer fazer, que é realmente alcançar a maior quantidade de gente. E só nos últimos 30 dias, ele ganhou mais de 100 mil inscritos no YouTube, ele teve mais de 10 milhões de visualizações no YouTube, é uma coisa surreal, assim, criando conteúdo, fora a quantidade de collabs que ele fez em outros canais que a gente não consegue mensurar. E com todo esse awareness, o que está acontecendo é que, se antes em algum momento você poderia ter um certo afastamento do produto dele, porque talvez você não confiasse tanto, você olhasse, será que isso é bom, será que é ruim? Quando você vê isso ser tão falado, acaba começando, inicializando uma conversão invisível ali, sem você perceber, você já passa a ser mais suscetível a aceitar aquele produto, porque você percebe que ele está na mão de muita gente, porque ele já foi associado a muitas pessoas, porque tem muita gente consumindo, postando e repostando. Quando você vê muita gente fazendo isso, muita gente usufruindo, consumindo e tudo mais, você acaba aceitando e acreditando que aquilo ali é bom ou ruim. Eu não experimentei, não tenho a menor ideia, então não consigo falar se isso é bom ou ruim, então não estou fazendo juízo de valor, estou tentando trazer um ponto que realmente acontece. Você, cara, se há pouco tempo eu achava que era ruim, talvez agora eu não acho que seja tão ruim assim. Talvez eu esteja um pouco mais disposto a experimentar e aceitar que isso é bom. Por isso, eu acho que o Toguro, por mais que ele tenha todos os contextos para não ser um gênio do marketing, cara, eu acho que ele é um gênio, eu acho que ele tá conseguindo criar trends, é um cara que ele tá há muito tempo ali, ele tá há 10, 15 anos fazendo conteúdo, ele é um cara que tem já uma marca bem posicionada, por mais que ele tenha momentos onde ele dá uma sumida, você já viu ele durante tanto tempo da sua vida, você já foi impactado tantas vezes por ele, e quando ele aparece novamente, ele consegue conquistar um espaço muito mais rápido, e ele, além disso, por ele estar há tanto tempo criando conteúdo, está em contexto de criação, está em colaboração com outras pessoas, ele tem um conhecimento muito absurdo e faz com que ele tenha uma habilidade não só de fazer as coisas, mas de criar trends novas, sabe? Que isso é uma das coisas mais difíceis.
você criar um movimento onde, de repente, a internet local ou brasileira acaba replicando isso e você sabe que você foi o inicializador desse movimento. E é o que acontece com o Toguro, e é o que aconteceu, pelo menos nos últimos 4 anos, assim, teve vários momentos onde ele teve momentos de brilhantismo, que ele colocou o Brasil inteiro para replicar os memes dele, e por isso exatamente que eu acho que o Toguro é um dos maiores gênios da internet, e mais improváveis também, tá? Bom, o vídeo de hoje foi basicamente falar um pouquinho da história sobre o Toguro, um vídeo não muito scriptado para a gente basicamente abordar um pouco das estratégias que ele utiliza, alguns caminhos que ele faz para fazer com que a marca pessoal dele cresça e também a marca, querendo ou não agora, a marca de um produto físico dele também alcance mais gente e ela se una cada vez mais com a marca pessoal dele e isso potencialize ainda mais o alcance que ele tem. Eu continuo achando que ele é um gênio, ele pode ter alguns momentos lá do passado, e talvez tenha no futuro também, que podem ser momentos um pouco mais questionáveis, mas não tira o mérito de que o cara é um gênio. Inclusive, a última trend, eu acho que ele vai lançar uma outra trend daqui alguns dias, talvez semanas, que é basicamente fazer a trend Eu Sou a Cara da Mansão Maromba, onde as pessoas acabam interagindo com ele, perguntando se ele é a cara da Mansão Maromba, e ele chega, ofende a pessoa de cima e embaixo e fala que a pessoa é a cara da Mansão Maromba. Ele tá zoando a pessoa, ele tá zoando um pouco da marca dele também, mas ao mesmo tempo ele tá fazendo isso de uma forma divertida, se divertindo, e trazendo esse estilo de diversão para a própria marca. E eu acho que isso é um movimento muito legal, pelo menos eu tenho gostado pra caramba de ver isso que ele tá construindo ali. Bom, é isso, a gente se vê. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no nosso canal, né, é só clicar aqui e ativar. Pode fazer os comentários daquilo que você quiser que a gente fale também, se você quiser falar sobre algum outro assunto específico, pra gente analisar algum outro perfil, alguma outra pessoa. A gente vai fazer algumas outras análises também de pessoas do futuro. Eu espero fazer do Cariani, espero fazer de outros perfis também. E eu acho que é isso. A gente se vê por aí e até mais.